No programa de hoje estaremos a falar sobre egoísmo emocional. Conhece aquelas pessoas que pensam que só elas é que têm problemas? Fátima Prata era uma dessas pessoas. Vamos conhecer a sua forma de ver o mundo e ver os outros. Veja ainda no programa de hoje obras na Engiurde de norte a sul do país, o que pode ver e ouvir em vários sites do Centro de Ajuda. Em direto do Templo Maior, Manuel irá contar-nos a sua história de superação e ainda o tempo que vai estar nesta sexta-feira. Tudo isto e muito mais, já a seguir, no programa Não Desista. Você sabe por que é que a maioria dos seres humanos são frustrados e infelizes? Bem, no decorrer do nosso programa, nós vamos responder esta pergunta, porque caso você não saiba e que deveria, nós vamos lhe provar com factos o porquê a maioria dos seres humanos são frustrados e infelizes. Eu vou preparar o meu copo com água, espero que você já tenha o seu preparado. Caso não, eu convido agora a preparar um copo com água. Ainda que você diga, mas eu não creio em nada disso, eu não creio em Deus, eu não creio que o meu problema possa ser resolvido, o meu sonho possa ser realizado, o meu objetivo possa ser alcançado, o meu problema possa ser superado, mas eu creio. E eu desafio a você que diz, olha, eu não creio em nada disso, mas você está vivo. Isso significa dizer que você tem fé, ainda que você diga, eu não tenho fé. Sim, você tem, só que você a tem usado de forma negativa. E nós vamos lhe ensinar a usar a sua fé de forma positiva para que você tire o máximo de proveito da mesma e supere os seus problemas, alcance os seus objetivos e realize os seus sonhos. Muito bom dia, está no ar o seu programa Não Desista. Eu tenho aqui a minha convidada nesta manhã de sexta-feira, que é a Cláudia, que vai ler a sua participação através do iurdtv.eu, uma vez que o nosso programa pode ser assistido de qualquer lugar do mundo, Cláudia, através do iurdtv.eu. E essa pessoa pode enviar o seu pedido de orientação, porque certamente aqui no programa procuraremos orientar a todos. Sabemos que não temos como, porque são muitos que enviam os seus pedidos de orientação, mas o importante é que essas pessoas serão devidamente orientadas. Bom dia e seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Bispo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para ler o seu comentário, para lhe ajudar, para lhe orientar através do iurdtv.eu. Você já tem aí comentários, o pedido de orientação? Sim, tem do seu Sebastião de França. Ele diz, tenho problemas na coluna há mais de 20 anos. Além disso, a minha esposa não consegue engravidar e nós gostaríamos muito de ter um filho. E ele diz, o óleo consagrado pode solucionar este problema? A sua fé pode solucionar este problema, porque não vai ser apenas através do óleo que o milagre vai acontecer, mas terá que haver aquele momento de intimidade do casal, onde ambos se tornam uma só carne e, claro, o uso da fé inteligente. Muitas pessoas foram curadas de doenças incuráveis e certamente a sua esposa, você, será beneficiado neste domingo. Aí na França, nós vamos realizar a distribuição do óleo consagrado à Santíssima Trindade. E eu afirmo que sim, tudo é possível ao que crê. Coloque de lado o preconceito, o orgulho, a acomodação. Você já bateu em muitas portas, já fez tratamentos, agora é momento de se usar a fé inteligente no Deus vivo. Eu tenho aqui a minha convidada, a senhora Manuela, mais uma vez. Fátima. Perdão, senhora Fátima. Eu peço desculpas. Senhora Fátima, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Não desista. Conte-nos, que problemas a senhora tinha quando chegou ao centro de ajuda? Era uma pessoa triste, desejo de suicídio, vazia, angustiada. Esse desejo de suicídio era derivado ao quê? A ter uma vida... não tinha qualidade de vida. Era uma vida triste, tudo o que eu fazia não dava certo e então eu achava que... Eu olhava para o rosto das pessoas e achava que as pessoas eram felizes, eu não. E então que o melhor seria morrer, mas... Nesta altura em que a senhora pensava na morte, já estava em depressão, a senhora já havia constituído família? Sim, já tinha os meus 3 filhos, que inclusive eles também eram crianças muito rebeldes e desobedientes, e por trás disso também tinham um mal, não é? Um problema espiritual, que a senhora não encontrava explicação.
nem razão por que de estar passando por tudo aquilo? Sim, sim, sim. A senhora vai falar mais ao respeito. Eu tenho aqui também, nesta manhã de sexta-feira, o Bueno, o Marcos Bueno, que é, no caso, o esposo da Cláudia, que vai também nos ajudar a orientar e também interceder por esse telespectador, por esse ouvinte, internauta, Marcos, que está a enfrentar problemas de origem espiritual. Você vai poder também ler a participação através do iurdtv.eu ou da página oficial do Centro de Ajuda, que é centrodeajuda.pt. Bom dia. Muito bom dia, Bispo. Bom dia a todos. E quando se trata de um problema de ordem espiritual, se trata exatamente de usar a fé. Quando a pessoa ela usa a certeza, a convicção que ela tem, e é o caso do senhor Adalberto, ele sentia muitas dores de cabeça e à noite não conseguia dormir, mesmo tomando medicamentos. E após ele participar da oração, ele conseguiu dormir muito bem e não tem dores de cabeça. Só vê que ele fez uso dessa oração, do copo com água, inclusive você mesmo agora pode participar. Já prepare um copo com água e oriente os seus familiares, amigos, vizinhos, para participar também desta oração, que daqui a pouco estaremos a interceder por si e pelos seus. Pois sim, veja que a unção com óleo, a oração, esses elementos consagrados a Deus com fé, por meio da oração, surte efeito, efeito positivo. Bem, vamos agora ao norte do nosso país, vamos mais precisamente à central da linha Amigo 24 Horas, falar com um dos assistentes. Eu penso que é o Alex, que está agora mesmo no interior do Cenáculo do Espírito Santo, na cidade de Vila Nova de Gaia. Alex, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Bispo, bom dia a todos. E realmente estamos aqui em uma das nossas centrais de atendimento, onde já recebemos até o momento 133 chamadas. E você que está nos assistir de qualquer parte aqui de Portugal e até você que nos assiste pelo iurdtv.eu de qualquer lugar do mundo, você também pode ligar para o 21-836-8008. Inclusive, a senhora Lourdes dos Açores, ela ligou há poucos minutos porque descobriu que é portadora do vírus HIV e pensa que o mundo dela acabou. O Tiago de Lolé sofreu um acidente de automóvel e ficou incapacitado para trabalhar e quer acabar com a sua vida para não sofrer mais. A Mariana Lopes ligou de Vila Nova de Gaia, ela que está muito aflita porque o seu filho repentinamente ficou com insanidade mental e os médicos não descobrem a causa. Assim como essas pessoas, você também pode ligar, porque, Bispo, nós temos percebido que há dois tipos de pessoas que costumam ligar. Aquelas que precisam ouvir uma orientação, um conselho, porque, a exemplo do Tiago de Lolé, está desesperado, até mesmo pensando em dar cabo da própria vida, por isso precisam ouvir um conselho. E há quem liga porque simplesmente precisa desabafar, precisa falar com alguém porque todos lhe viraram as costas. Nós já estamos aqui à disposição e essa pessoa pode ligar neste momento. Fico feliz. Muito obrigado, Alex. Apenas recapitulando o número pelo qual você pode agora ser beneficiado através da linha Amigo 24 Horas, é o 21-836-8008. 21-836-8008. Para você que está no exterior, o prefixo é 351, mas como bem disse o Alex, você pode ser beneficiado por meio desse trabalho também realizado pela linha Amigo 24 Horas através do iurdtv.eu, uma vez que você pode enviar o seu comentário. Alex, muito obrigado aos assistentes da linha Amigo 24 Horas. Nós vamos agora acompanhar o caso verídico da Filomena, que fez uso do azeite consagrado, que é este que eu tenho aqui em mãos. Lembra a garrafa que foi apresentada por mais de 2 semanas? Lembra? Pois bem, já foi manipulado, o azeite já foi misturado e já estão preparados aqui nesta garrafinha com óleo que você vai receber nesse frasquinho, mais precisamente, neste domingo, no centro de ajuda mais próximo de si. Vamos acompanhar o seu caso verídico, eu já volto aqui com a minha convidada em estúdios. Qual era o problema que você tinha? Bem, o problema que eu tinha era um sopro no coração e muitas dores no joelho, não podia estar nem mais de 5 minutos de pé, eram muitas dores. E o sopro no coração causava o quê? Cansaço, não podia subir as escadas, parecia um nervo aqui, um esticão aqui, parecia uma coisa que esticava aqui. Bom, aí você chegou no centro de ajuda com esses 2 problemas. E aí você ouviu falar da unção com óleo. Com unção com óleo, comecei a fazer as correntes da saúde, vinha quase todos os dias, sempre a ungir com óleo.
quando menos esperei, os joelhos desapareceu, a dor dos joelhos desapareceu. E quando voltei ao médico a escutar, também não detectou nada. Dia 29 de junho estaremos a distribuir o óleo consagrado. Receba a cartela e assinale as áreas onde irá utilizar o óleo e entregue-a num centro de ajuda perto de si. Pode adquirir ainda o seu frasco através do site iurde.pt e da linha Amigo 24 horas, especialmente às 9h30, mas também às 15 horas, de norte a sul do país. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu estarei com todos vocês aqui na nossa sede internacional, no bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, na rua Doutor José Espírito Santo, desculpa, Doutor José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, a 200 metros aproximadamente da estação do metro de Chelas. Você vai receber um frasquinho com azeite, como este aqui que eu tenho em mãos. Eu tenho aqui centenas aos pés da cruz e nós vamos, no caso, estar a entregar em mãos daqueles que ligaram e reservaram o seu. Você lembra ao início do nosso programa a pergunta que eu fiz? Respondendo então a pergunta inicial, você sabe por que é que a maioria dos seres humanos são frustrados e infelizes? Porque 99% tem apenas desejos e confunde-os com sonhos. Quando você e eu temos sonhos, você visualiza, você projeta, você persevera e empenha-se com todas as suas forças em prol da realização do mesmo. Quando você tem um desejo, você não consegue visualizar, você não consegue projetar e muito menos perseverar. E, consequentemente, você acaba frustrado, infeliz. Bem, eu queria saber se a Cláudia tem mais aí pedidos de orientação. Temos muitos, bispo. Por favor. E a Luciana aqui de Lisboa, ela diz: tenho tido sonhos estranhos. Sonho sempre que me fazem bruxedos. Estou muito preocupada. Será um sinal ou uma preocupação sem sentido? Bem, Então, eu acho que não tem nada a ver. Olha só, preste atenção. Qual é o nome dela? Manuela, Luciana de Lisboa. A Luciana, preste atenção. Se você tem pesadelos, pesadelos são sinais de uma pessoa vítima de uma ação do mal. Agora, se você está sendo vítima de bruxedo ou não, isso é independente. O fato de você ter pesadelos já é um sinal de que você está sendo vítima de uma ação do mal que ele está a atacar, independente de você estar sendo vítima de inveja ou de bruxedo ou não. Agora, o fato de você sonhar sendo vítima de bruxedo, isso não quer dizer nada, pode ser apenas um sonho. Agora, se você tem repetitiva, sempre está tendo o mesmo sonho de forma repetitiva e acontece coisas que você geralmente sonha, aí sim. Se ela disser, ó, Cláudia, aquilo que eu sonho acontece, então isso está provado, já é o sinal de que realmente o seu problema é de origem espiritual. Nós vamos agora à nossa sede internacional com o Pedro, que tem ali a sua convidada, a Manuela, na nossa sede aqui em Lisboa, no bairro das Amendoeiras, que há minutos atrás eu havia esquecido o nome da rua, que é Doutor José Espírito Santo, número 36. O Pedro está aí agora exatamente com a sua convidada, a Manuela. Seja bem-vinda, Manuela. Pedro, você é responsável pelo trabalho evangelístico do Centro de Ajuda aqui na capital, aqui em Lisboa. Fique à vontade. Muito obrigado, senhor Bispo Júlio. Estou aqui com a senhora Manuela. Como é que era a vida da senhora antes de chegar ao Centro de Ajuda? Era uma vida de sofrimento, angústia, tristeza, muitos problemas a níveis de saúde, sentimental e, de facto, portanto, pelo facto de ter problemas sentimentais, levou-me a um esgotamento, uma depressão durante alguns anos, o que me levou a um esgotamento, e esse esgotamento levou-me a um acidente que quase perdi a vida, e só a mão de Deus mesmo para eu estar aqui hoje. Como que a senhora ficou em termos da depressão, do esgotamento? Quais eram os sintomas? Qual era a sua situação? Muitas dores de cabeça constantes, dores no corpo, sintomas de várias doenças, mas ia ao médico não tinha nada dessas doenças. Esquecia-me completamente das coisas, colocava uma coisa num lugar e ao virar-me para o lado já não me lembrava onde tinha colocado, colocava coisas
em sítios que esquecia-me completamente, fazia coisas que dizia, sabia que era eu porque não tinha estado ali mais ninguém, eu sabia que era eu que tinha colocado, mas não me lembrava completamente. A senhora disse que fazia exames, ia nos médicos, mas não constava nada. Nada. Na altura do esgotamento, eu sentia-me muito cansada, as dores de cabeça eram muito fortes, sentia um cansaço muito grande e fui ao médico, eu fiz todos os exames e mais alguns, porque os meus sintomas eram de uma pessoa que tivesse um cancro na cabeça, ou aneurisma. Eu fiz todos os exames e mais alguns e o médico disse que não acusava nada, só cansaço, o meu organismo só acusava cansaço, mais nada, então que eu estava com um esgotamento realmente muito grande, mas todos os sintomas que pareciam ser de doença ou de aneurisma ou cancro na cabeça, não era, nada acusou. Todos os exames que eu fiz, todos, não acusou nada. Espiritualmente a senhora se sentia perturbada? Sim, bastante, muito pesada, muito carregada. Cheguei a uma altura de ouvir vozes, ouvir chamar por mim, ir ver e não ver ninguém. Aconteceu isso várias vezes, inclusive, várias vezes. Eu cheguei a pensar que eu estava louca. E a senhora percebia alguma maldade contra a sua vida, problemas espirituais, ou atribui apenas a parte emocional, psíquica? Não, tinha também muita inveja na minha vida. Eu abri um negócio, o qual tive que fechar por trabalhos de bruxedo que apareciam feitos lá na porta do negócio. A senhora chegou a encontrar alguma coisa? Sim. Várias vezes, inclusive um deles num pó branco, num tapete virado ao contrário em cima de uma árvore que ficava mesmo em frente ao meu estabelecimento, e comecei a ter problemas dentro do café, comecei a ter bastantes problemas. Então a senhora falou problemas sentimentais, afetou toda a sua saúde, financeiramente ficou mal. A senhora ficou muito mal financeiramente? Bastante mal mesmo. Quando a senhora chegou no centro de ajuda, qual era a sua situação financeira? Minha situação financeira é que não tinha nada. Dependia de favores? Sim, dependia de favores. Vivia em casa de familiares. Foi muito frustrante durante anos, até que chegou uma altura que eu disse que nem que seja a última coisa que eu faça nesta vida, eu hei de ter uma casa. E hoje eu tenho a casa que eu pedi a Deus, graças a Deus, tal e qual como eu pedi a Deus. A senhora vem então ao centro de ajuda, fez a reunião da libertação, que é hoje, sexta-feira, inclusive. A senhora fez a purificação, a limpeza espiritual. E qual foi a mudança? Como que começou a mudar a sua vida? Começou a mudar, aos poucos realmente começou a mudar. Conforme a minha entrega para Deus, assim a minha vida foi mudando. Comecei a lembrar-me das coisas, já não me esquecia mais das coisas. Comecei a ter vontade de viver, comecei a ter mais alegria, comecei a ser aquela pessoa alegre que eu era até um pouco, e até mais, inclusive mais. As pessoas, inclusive, hoje dizem que nem parece a idade que eu tenho. Hoje eu consigo falar com as pessoas, inclusive digo para todas as pessoas que Deus existe. Os especialistas afirmam que não há cura definitiva para a depressão. No seu caso, você se considera e se vê curada mesmo? Sim, eu estou curada. Inclusive o neurologista, que eu andei no neurologista, o neurologista disse que eu tinha que ir para um psiquiatra, que não conseguia. Eu andava no psicólogo na altura e ele disse que só isso não chegava, que o meu estado estava tal que só isso não chegava, eu tinha que ir para um psiquiatra. E ficou curada? Só que eu não fui para o psiquiatra, eu conheci o centro de ajuda, não fui para o psiquiatra, agarrei-me a Deus, fiz as correntes de terça e sexta, porque eu sei que indo para o psiquiatra ele iria-me receitar medicamentos, eu iria andar na rua como uma drogada, porque já tinha conhecimento de outras pessoas que tomavam medicamentos e andavam assim, e eu não aceitei isso. E então consegui também com a ajuda de psicoterapeutas, dar orientação como nós fazemos para não tomar medicamentos, e com a ajuda de Deus eu consegui me ver livre, estou livre realmente. Hoje a senhora é uma pessoa equilibrada, tem paz interior? Tenho. Paz interior, principalmente, era uma das coisas que eu não tinha. Muitas pessoas estão nos assistindo agora, se decepcionaram no amor, pessoas que estão vivendo humilhadas por depender de familiares, de favor, pessoas que estão doentes. Qual o conselho que a senhora dá para elas?
O conselho que eu dou para elas é que se dirijam a um centro de ajuda mais próximo de sua casa, que não duvidem que Deus existe mesmo. No centro de ajuda, Deus existe sim. A senhora foi acompanhada, a senhora foi atendida? Sim, foi por pastores que me ajudaram bastante e eu digo a toda a gente, inclusive hoje eu digo... A senhora teve que pagar alguma coisa? Não. E se tivesse que pagar, ainda hoje eu digo, se tivesse que pagar, era pouco. Era pouco diante daquilo que Deus faz por nós. O que nós fazemos para Deus não é nada. Eu, inclusive, hoje digo, aquilo que eu faço para Deus não é nada diante daquilo que Deus fez da minha vida. Que bom, parabéns. Uma das coisas que eu não conseguia ter nessa altura, não conseguia falar de Deus, porque eu achava que, eu sabia que Deus existia, mas hoje eu digo a toda a gente... Hoje a senhora pode provar que Ele existe, a senhora é um milagre, né? E eu estarei aqui hoje, aqui exatamente onde eu me encontro agora, durante todo o dia desta sexta-feira, estaremos fazendo o desafio da cruz, porque todas as maldições, invejas, pragas, as doenças, o sofrimento em geral, na cruz do Calvário o Senhor Jesus levou. E o desafio é que vai ficar evidente se a depressão ou o nosso Deus é mais forte. Este desafio vai levar você a vencer aquilo que para você hoje é um desafio. Se dentro da sua casa não há paz, não há alegria, não tem havido união, traga os nomes dos seus familiares, porque hoje nós estaremos fazendo algo muito especial para proteger a sua família. Aqui em Lisboa, durante todo o dia eu estarei lhe aguardando na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, aqui perto da estação do metro de Chelas. E se você quiser mais informações, você pode ligar para o Amigo 24 Horas. Eu queria saber da senhora Manuela se, diante desses grandes e gravíssimos problemas que a senhora enfrentou, eu escrevi aqui alguns, como por exemplo, a senhora é atormentada durante a noite, a senhora tinha dores de cabeça constantes, dores no corpo, a senhora também sofreu um acidente, a senhora disse que sofreu um acidente gravíssimo de trânsito e acordou no hospital, e além disso, foi vítima de bruxaria. Eu pergunto para a senhora, Manuela, quais eram os pensamentos que cruzavam a sua mente? Que não havia solução, que era melhor morrer, que era um castigo, que era o destino? Como é que a senhora enfrentou e pensava e tomava essas coisas para si? Bom, Sr. Bispo, às vezes eu pensava que era melhor morrer. Às vezes eu pensava que era melhor morrer do que viver assim. Porque achava que era um karma, que era uma cruz, que era um castigo de Deus, era o destino? Porque eram muitas desgraças, senhora Manuela. Era uma coisa ruim atrás da outra. Muitas mesmo, muitas. Eu às vezes pensava, parece que tudo acontece comigo, às vezes pensava que eu nasci para sofrer. Era isso que eu às vezes pensava. Qual é o conselho da senhora para essa pessoa que está agora ali acompanhando e enfrentando problemas semelhantes que a senhora enfrentou? Acidentes, depressão, doenças, perdeu tudo. A senhora que teve uma vida muito boa e foi perdendo ao extremo de ficar na dependência de familiares. Qual é o seu conselho? O meu conselho é que as pessoas procurem um centro de ajuda, que não desistam, não duvidem da existência de Deus e nem duvidem da existência de Deus no centro de ajuda realmente. Qual é o centro de ajuda que a senhora frequenta? Sr. Bispo, eu frequento a Pontinha e frequento Chelas. Muito bem, você frequenta então o Centro de Ajuda em Pontinhas e também a nossa sede internacional. Muito obrigado, senhora Manuela. Um forte abraço para si, para a sua família. Parabéns pela sua fé inteligente no Deus vivo que fez a senhora independente. É verdade, sim. Hoje eu sou independente mesmo, Sr. Bispo. Um abraço para a senhora. Foi um prazer imenso tomar conhecimento do seu caso verídico. Veja, telespectador, você ouvinte, internauta, do programa Não Desista, que por mais grave, por mais problemas que você tenha, existe solução para todos. Agora, claro, é necessário que você dê o primeiro passo, que você vá, como Pedro falava, hoje há um plantão em todos os centros de ajuda para ajudar a você que tem sido vítima de um mal, de um problema de origem espiritual. Bem, o centro de ajuda continua a crescer em Portugal e na Europa, a todo vapor. Desta feita, a cidade escolhida foi Alverca, aqui pertinho da gente. A inauguração foi neste último domingo e eu gostava agora que você acompanhasse esta reportagem que mostra o novo espaço na cidade ribatejana.
Já está aberta a mais recente construção a cargo da Engiurd. O Centro de Ajuda de Alverca abriu ao público este domingo, depois de vários meses à espera de licença e 3 meses intensos de recuperação do espaço. O antigo local era muito pequeno, um local o qual não tinha nem escolinha, era totalmente insalubre, nenhum estacionamento tinha. Hoje estamos aqui num espaço com mais de 800 metros quadrados, EBIs, são 418 lugares, temos acondicionamento acústico, ar-condicionado, enfim, é um local, estacionamento, e é um local de bom acesso aqui em Alverca, ou seja, é uma mais-valia para a região. Ao longo deste tempo de construção, quais foram as maiores dificuldades? Primeiro foi o licenciamento, demoramos 6 meses para conseguirmos a licença de obra. E depois a obra no ritmo que era acelerado, nós tínhamos que terminar essa obra em 3 meses. Essa foi a maior dificuldade, terminar no tempo recorde, o qual nós conseguimos com sucesso. A inauguração, feita em 2 horários, atraiu centenas de pessoas ao novo espaço, todas fascinadas com as condições atuais que em nada se comparam com o centro de ajuda anterior. Do que já viu do novo centro de ajuda aqui em Alverca, o que é que mais lhe chamou a atenção? Eu gostei muito do espaço, é muito agradável, tem ventilação e tudo, e é muito agradável de estar. As condições e o espaço, tem bastantes lugares, tem bastantes condições. Pronto, é um sítio agradável, um bom ambiente, é diferente. As escolinhas estão o máximo, são 3, um espetáculo com condições. Então agora a gente pode trazer as nossas crianças. Então assim, eu estou muito, muito alegre com isso tudo. Fora agora as poltronas, que olha, nem se compara, é confortável, né? E o tamanho, agora não sofremos com aquele calor que tínhamos lá do outro lado. Olha, tá assim, é o máximo. Portanto, o que mais me chamou a atenção foi o concretizar de um sonho que estava já pairando no ar, e hoje foi um dia que se concretizou este sonho. Do que já viu do novo centro de ajuda aqui em Alverca, o que é que mais lhe chamou a atenção? Assim, eu gostei do espaço, é um espaço bonito, o altar está bonito, acho que um conjunto, todo o conjunto está bonito, está muito agradável. Tudo, achei muito lindo, está muito, nunca imaginava que estava assim tão lindo, gostei imenso. Gostei de tudo, gostei. Eu venho de Vila Franca de Xira, é mais pequenino, mas gostei. Eu sou nova aqui, estou cá há 6 meses só. Acha que ficou bonito? Está lindo, está lindo. Um espaço mais amplo, mais cómodo e adaptado às necessidades da população alverquense. Hoje, quem visita este centro de ajuda pode contar com 3 salas de EBI, ar-condicionado, ventilação, poltronas, uma acústica regulada, estacionamento e muito mais. O novo centro de ajuda está localizado na Rua António Sousa, Galeria Choupal, em cima do Continente. Bom dia. Parabéns, então, a todos os membros do Centro de Ajuda de Alverca. Parabéns a todos vocês que têm, no caso, cooperado e feito por onde mais um centro de ajuda com conforto, com segurança, com estacionamento, com espaço suficiente para os adultos, para os adolescentes e para as crianças. Bem, eu tenho aqui a minha convidada em estúdios, a senhora Fátima, que no início do nosso programa nos chamou a atenção diante de muitos problemas que enfrentou. Mas eu queria que a senhora nos contasse como foi que iniciou esse sofrimento. O sofrimento começou com a separação dos meus pais. Quando meus pais se separaram, eu vim com a minha mãe. Aí eu fui colocada num colégio interno, porque a minha mãe não me podia ter, porque trabalhava, então a pessoa onde ela estava a trabalhar pôs-me num colégio interno. Aí comecei a ficar triste, é claro, porque fiquei separada dos pais, dos irmãos, de tudo. E chorava. Tinha quantos anos, desculpa? Eu devia ter pai uns 6, 7 anos, por aí, 8 anos. Já percebia muitas coisas? Já percebia, já tinha entendimento. E a partir daí houve muita tristeza, porque eu fui separada do meu pai, da minha família, não é? Familiar. E estava num sítio estranho, que aquilo para mim era estranho, não era? E então comecei a não dormir, a ficar nervosa. Então houve uma altura que os meus pais, naquela altura, eles se uniram de novo. Então eu saí do colégio, fui,
de novo para a casa da minha família. Sim. Aí os meus pais voltaram-se a separar. Aí eu já fiquei com o meu pai. Então foi assim, tão depressa, a minha mãe vinha como ia embora, e na outra vez que foi embora, levou-me também. Então eu estive num colégio onde eu comecei a ter, eu lutava com uma força espiritual que me dizia que queria me matar. A senhora era atacada? Era atacada. Durante as noites? As noites era. Como se fosse um pesadelo? Aquilo parecia que era real. Aquilo era real, que aquela força dizia que me queria matar. Eu lutava, eu deitava-me, eu levantava-me mais cansada do que me levantava, porque aquilo era horrível. Isso se arrastou então da infância até a adolescência? Até a adolescência, Se sim. casou? Sim, aí parou. Houve uma estabilidade e depois, mais tarde, os problemas voltaram de novo. Aí então eu comecei, os meus 3 filhos começaram a crescer, a serem também crianças com problemas. Semelhantes ao da senhora? Semelhantes. Só com a diferença, não havia separação dos pais? Não. Os filhos não se ausentavam do seio familiar? Estiveram sempre connosco. Mas os filhos da senhora, os 3 começaram a ter problemas semelhantes aos que a senhora tinha, não como criança. Sim. Que isso fique bem claro. Mas a senhora falou aqui problemas de origem espiritual. Sim. Então eles muitas das vezes diziam, porque eu tinha bíblias em cima da cômoda, e eles diziam: mãe, eu vi os bonecos dançar. E eu dizia: não pode ser, não penses nisso. Mas eu, de facto, eu sabia que era verdade. Porquê? Porque eu também tinha esses problemas. Eu dormia com a luz acesa. Na altura o meu marido era motorista de táxi, e então ele saía à tarde e regressava no outro dia de manhã, por volta das 6 da manhã, mais ou menos. Então eu dormia com a minha filha mais nova na cama, e a luz do candeeiro ficava sempre ligada. Com medo do escuro? Medo do escuro. E as minhas vizinhas viam e diziam assim: Fátima, porque eu também não fechava os torres todos, porque eu queria ver claridade. Sim. Fátima, dormes com a luz acesa. Eu disse: não, é por causa da minha filha, que não. Na verdade era por causa de mim, porque eu assim que apagava a luz, eu via, se fechasse a luz, via olhos, eu via caras, eu via tudo, e sentia ali uma presença à porta do quarto. Isso começou a afetar, então, a senhora psicologicamente, emocionalmente e sentimentalmente? Sim. O casamento começou a ser afetado? Sim. Quais eram os problemas que havia? A gente brigava, o dinheiro também não chegava. Os 2 trabalhavam? Trabalhávamos. Mas o dinheiro não chegava? Não chegava, aquilo parecia que desaparecia. E depois também tínhamos vícios, também era vício do tabaco. O meu marido fumava à volta de 3 maços de tabaco, eu mais ou menos 1,5. E depois era assim, aquilo parece que o dinheiro, a gente trabalhava, o meu marido tinha 2 trabalhos e o dinheiro desaparecia todo. A senhora disse, no início do programa, não sei se o Marcos lembra, que a senhora passou a ser uma pessoa muito triste e deprimida. Sim, era. Como se fosse amargurada. Sim. A senhora estava casada, tinha um esposo que a amava, tinha 3 filhos que a adorava, tinha trabalho, ambos. Apesar de não poder ver o retorno do trabalho porque o dinheiro desaparecia, mas a senhora praticamente não tinha razão para ficar deprimida e se amargurada, triste, mas esses problemas espirituais atormentavam a senhora? Atormentava muito, muito, até ao ponto de eu ter pensamentos de suicídio e dizer: não vale a pena andar cá porque eu estou só para sofrer. E procurei noutros lados. Como, por exemplo, que lados a senhora se refere? À bruxaria, ao espiritismo, onde diziam que eu tinha o cofre aberto e que tinha que desenvolver, que aquele mal que vinha era para eu ajudar outras pessoas. É a história de sempre, a mesma ladainha de sempre, né? As pessoas, quando vão no espiritismo, no ocultismo, na magia, e aqueles que são vítimas desde a infância, geralmente escutam o que a senhora escutou, palavras enganadoras como: sim, você tem que desenvolver, isso é um dom. Dom de quê? De sofrimento? Dom de mediunidade. Dom de quê? Dom para fazer os outros sofrer, porque se a senhora não é capaz nem de se ajudar, como é que a senhora vai ajudar os outros? O Senhor Jesus disse que a gente não pode dar o que não tem. É verdade. Mas nesses lugares eles falam isso, e as pessoas desesperadas se tornam vulneráveis a essas mentiras. E a senhora, nestes lugares,
encontrou ajuda, apoio, melhorou, resolveu? Como foi? Não resolveu, piorou, porque conforme eu ia de uma forma, eu já saía de outra, com uma dor de cabeça danada, que não tinha explicação. Intensa. Intensa, parecia que trazia um peso. E eu dizia assim, então, mas eu vou à busca da solução e eu venho de lá pior, como é que pode ser? E, inclusive, uma bruxa que eu fui, ela estava alcoolizada. E eu disse assim, meu Deus, como é que pode? Essa senhora me ajudar? Como é que me pode ajudar se ela está assim? Se ela não consegue nem se ajudar a si própria. É verdade. É questão de inteligência, né, senhora Fátima? É verdade, assim, como é que pode ser? Senhora Fátima, agora uma pergunta. Quando a senhora estava a sós com seus filhos, que a senhora disse durante a noite que tinha até medo do escuro, havia alguma presença, alguma voz, alguma coisa que tentava lhe atormentar psicologicamente falando, no sentido de, olha, você nunca vai ser feliz, os seus filhos nunca vão ser felizes, você está sofrendo como os seus filhos sofreram. A única diferença é que os seus filhos nunca ficaram distantes dos pais, mas você ficou. Sim. Mas eles estão sofrendo como você, porque a senhora disse que quando criança via os demônios, os espíritos. E as crianças agora, os 3, também se queixavam. Então, sim. E manifestava nervosismo, a senhora sim, falou? Eu era muito nervosa. E eles também começaram a manifestar? Eles também, porque também aquilo mexia com eles. Não era normal, porque se eles viam, aquilo fez com que eles também fossem crianças rebeldes, agitadas, porque não dormiam como deve ser também. E então aquilo veio fazer com que eles fossem crianças desobedientes e não aprendessem também na escola, tudo isso. E quando eu estava em casa, o problema, o que eu sentia mais era o cair da noite. Para mim, o cair da noite, assim que começava a escurecer, para mim era um tormento. Eu suava, as minhas mãos suavam, eu ficava nervosa. Porquê? Porque eu sabia que se estava a aproximar a noite, eu queria dormir e não conseguiria, porque aquela força que eu sentia me atormentava. E depois também eram os pensamentos, nada vai dar certo, tu não vais ser feliz, não adianta, o melhor é acabares com a tua vida. Então os meus pensamentos era tudo, me enfiar debaixo do comboio e do metro. E então, para mim, eu resistia sempre a entrar num comboio e no metro. Porque essas vozes eram fortes, intensas. Sim, e era na minha cabeça, aquilo martelava na minha cabeça. Você que diz, eu tenho ouvido essas vozes. Você que agora diz, eu estou a sentir uma presença estranha no meu corpo, no meu trabalho, aqui, agora mesmo no carro. Essa senhora estava a falar e eu comecei a ficar arrepiado. Eu estou sentindo o meu lado esquerdo dormente. Eu estou sentindo ânsia de vômito, desculpa falar assim, mas são sintomas que caracterizam uma pessoa sendo atacada pelo mal. Você que infelizmente sente-se muito mal, nervoso, você quer desligar agora a televisão ou o seu rádio, o seu computador, porque o que ela está a falar é o que está a passar com você. Nós podemos lhe ajudar, não tenha medo. Essa força do mal não poderá lhe impedir de chegar ao centro de ajuda. Ouça, eu repreendo esta energia negativa. E não poderá impedir com que você chegue à casa do Deus vivo hoje, sexta-feira, porque nós podemos lhe ajudar. Esta senhora é uma prova viva de que o seu problema é de origem espiritual. Talvez você esteja sendo vítima de uma maldição, porque ela era uma criança quando foi atacada, os seus filhos também. Que mal teve a senhora tempo de fazer quando criança? Nenhum. Que mal fez os filhos da senhora? Você diz, Júlio, desde criança que eu sofro. Desde a minha adolescência. Eu não sei o porquê eu estou a sofrer tanto, porque é um espírito na sua vida. Mas Deus não existe? Deus existe. Então por que Deus não me ajuda? Deus está a lhe ajudar. Olha aqui essa senhora falando o que ela passou e ela vai nos contar como hoje está. Deus tem lhe livrado do pior, que é a morte, para que você conheça a verdade, se liberte e ajude a outras pessoas a se libertarem também. Então, por favor, não confunda as coisas, não culpe a Deus das suas desgraças. Não, Ele não tem a culpa absolutamente de nenhum dos nossos erros, de nenhum dos nossos problemas. Essa é a verdade. Ligue para a linha Amigo 24 horas. Bem, você tem a oportunidade hoje, sexta-feira, de ser ajudado. Agora mesmo. Inclusive, eu queria falar com um dos assistentes da linha Amigo 24 horas. Bom dia, com quem eu falo? Joyce? Bom dia, Bispo, é a Joyce. Joyce, por favor, leia 5 dos muitos nomes que o seu marido falou que já estão incluídos no nosso livro de oração, Alex, logo no início do nosso programa.
Sim, bispo. Já temos um total aqui de 148 pessoas e uma dessas pessoas que ligaram é o senhor José Rui Chaves. Sente-se muito solitário, com um grande vazio dentro de si. O seu Joaquim Silva, do Alentejo, descobriu que sua esposa tem um amante e vai deixá-lo. Ele está desesperado, bispo, não sabe como reagir. O senhor Luiz Mendes, de Paredes, não sabe o que se passa com ele. É um homem violento, impulsivo, e não consegue controlar suas emoções. Nós sabemos o que A senhora Patrícia Auge é uma empresária bem-sucedida que perdeu tudo e hoje vive na casa dos pais de favor. E temos a senhora Vera Castro, que ligou de Espanha, sofre de depressão extremamente forte, toma medicação, mas não consegue descobrir a causa. Tendo em vista que tem um bom casamento, tem filhos, uma vida financeira estável e não entende o porquê, sente esse imenso vazio e essa imensa angústia. É para a senhora mesmo, e assim como milhares e centenas de pessoas que estão nessa situação, até mesmo pior, como o testemunho da senhora Fátima. Pessoas que carregaram um problema, que carregaram um trauma, pessoas que carregam sentimentos que nem sabem o porquê. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui para ajudar você. E você que está disposta, você quer mudar de vida, é a sua oportunidade. Assim como essas pessoas que já ligaram aqui, foram atendidas, devidamente orientadas, você tem a sua oportunidade também de mudar a sua vida. É hoje, sexta-feira, Joyce, é hoje, sexta-feira, que esse telespectador, este ouvinte, este internauta que vive, já seja aqui na capital, no centro, no sul, no norte, nas ilhas, em qualquer lugar do mundo, nós temos um centro de ajuda próximo de si. Nós estamos estabelecidos em mais de 176 países. Bem, você sabe o que acontece hoje, sexta-feira, no centro de ajuda? Não? Quer saber a morada do centro de ajuda mais próximo de si? Saiba que o trabalho sério e eficaz que tem sido feito pelo centro de ajuda em Portugal e em prol da sua realização tem um espaço na internet dedicado exclusivamente a si. Na rúbrica da atualidade de hoje, queremos lhe dar a conhecer um pouco mais da página oficial Centro de Ajuda. Preste muita atenção. Acompanhe dia a dia o Jejum de Jesus. Veja a mensagem diária e como participar. É aqui também que pode ouvir a programação da Rádio Positiva, uma rádio online feita especialmente para si, 24 horas por dia, com uma programação que promove a paz de espírito e o bem-estar. Veja os casos verídicos postados diariamente através do link Casos Reais e aceda à vertente social, onde pode saber mais sobre projetos como EBI, Coração Universal e muitos outros. Em iurde.pt/Projeto Raab, as mulheres passam a ter uma voz. O projeto criado para valorizar as mulheres que vivem em lares onde imperam os maus tratos e a violência, divulga o seu trabalho também pela internet. Aqui pode aprender mais sobre o projeto ou conhecer casos de mulheres que já foram ajudadas. Veja os últimos encontros através do blog, como a sua transformação em 7 meses. Porque lamentar e recordar dores ou momentos difíceis não nos faz bem. O projeto Raab propõe-lhe desvendar tesouros preciosos que irá guardar para o resto da sua vida. Um projeto que a ajuda a romper o silêncio. Em iurde.pt, todas as notícias e destaques atualizados diariamente, um site que em breve terá uma nova imagem e um novo portal. Bem, agora você já não tem mais desculpas, porque, meu Deus do céu, é um leque de oportunidades e de meios para ser ajudado. Hoje, sexta-feira, é a sua oportunidade. Senhora Fátima, no seu auge do desespero, já esgotada, cansada, quando é que a senhora teve a oportunidade de conhecer o Centro de Ajuda? Foi através de uma revista e através de um amigo, de um colega de trabalho do meu marido, que a esposa também tinha sido curada, que ela tomava muita medicação, e eles falaram, houve uma altura que o meu marido começou a desabafar com ele, e ele disse, olha, tens aí o centro de ajuda, vai lá que a minha esposa foi curada. A esposa dele foi curada, recebeu unção com óleo, a imposição de mãos e foi curada. E foi curada. E foi quando a senhora então disse, eu vou lá. Sim, e ele falou, e o meu marido disse, olha, a gente devemos lá ir. Entretanto, eu também já tinha lido na revista, e aquilo começou a encher o meu coração. Quer dizer, não era coincidência.
Não, não era coincidência. Aí eu fui também numa sexta-feira. O primeiro dia da senhora foi na sexta-feira? Foi na sexta-feira. E eu, no momento que pus ali os meus pés, eu sabia que ali é que a minha vida ia ser transformada. A senhora viu o trabalho forte de libertação? Contra bruxedo, praga, maldição? Tudo. Eu vi ali as pessoas passarem mal e eu fiquei um bocadinho até com medo, mas rápido abri o meu coração e vi que ali os meus problemas iam ser resolvidos. Chamou a atenção da senhora a ministração de libertação, a oração forte contra a raiz do problema, que é o mal? Sim, chamou. E a senhora viu, percebeu que a gente invoca o bem para arrancar o mal. Então sim. A senhora falou, eu estou no sítio certo. Sim, é verdade. E aí, como foi esse processo de libertação? Então eu participei das correntes. Às sextas-feiras? Às sextas-feiras. Todas as sextas-feiras? Sextas e domingos. Muito importante. Ia ao domingo. E então fui caminhando, fui-me libertando e aí hoje eu estou transformada. Tenho paz, tenho alegria, sou feliz, eu durmo, eu não durmo, eu costumo dizer que eu desmaio, porque eu não dormia. E então para mim é maravilhoso. Meu Deus do céu, casamento, como está hoje, senhora Fátima? Está 5 estrelas, está uma maravilha. E estamos sempre em lua de mel. Os filhos estão bem? Estão bem, estão transformados. Se libertaram, sim, libertaram-se, são casados. E quer dizer, a maldição foi quebrada. Foi quebrada, sim. Veja sim. que se a senhora não tivesse buscado a sua libertação em sextas-feiras, a senhora não estaria viva. E se estivesse, estaria louca, desculpe falar, mas segundo o que a senhora mencionou aqui, a lista é infindável. E os filhos estariam a sofrer como a senhora sofreu. É verdade. Porque sim. a senhora sofreu como sofreram os pais. E a senhora foi usada por Deus para quebrar essa maldição. Meu Deus do céu, parabéns, senhora Fátima. Qual é o centro de ajuda que a senhora frequenta? E qual é o seu conselho para esse telespectador que está emocionado com a sua história? Eu frequento a Amadora, ali a poucos metros da estação de comboio, no Parque Central, e eu dou o conselho a essa pessoa que está a sofrer os mesmos problemas que dê uma chance a ela própria para se libertar, para ter uma vida restaurada e abençoada. A senhora falou que os dois trabalhavam e o dinheiro não rendia para nada. Não rendia nada. Hoje, como é que está economicamente falando? Então, hoje temos casa própria, tenho o meu próprio negócio, tenho um salão de cabeleireiro. Sim. Cada um tem o seu carro. E temos uma vida tranquila, uma vida transformada. Realizada, diria eu. É verdade. Parabéns, senhora Fátima. Qual é o nome do esposo? É Francisco. Senhor Francisco, um forte abraço para o senhor e parabéns pela esposa de fé e também pela iniciativa do senhor em ter buscado ajuda. O senhor falou para ela a respeito do milagre que o colega do senhor havia alcançado por meio da unção com óleo, por meio da oração, por meio desse trabalho sério realizado pelo Centro de Ajuda. Minha última pergunta, senhora Fátima, quanto que a senhora teve que pagar? Nada. Não lhe cobraram? Nada. Mas lá se ensina a perdoar, a se batizar, a dizimar, sim, não tive que pagar. A serem honestos, a serem lutadores, mas a senhora não teve que pagar nada. E não há nada que pague a paz, a alegria, nada. Meu Deus do céu. Marcos, esse telespectador, meu Deus do céu, que agora está assustado, literalmente assustado com o presente da vida da senhora Fátima, do seu esposo. Essa pessoa, ela tem que entender que Deus não faz acepção de pessoas e que o mesmo pode acontecer com ela hoje, sexta-feira. Exatamente para quem tinha horror da noite, bispo. Hoje ela dorme muito bem, tem um casamento transformado. Hoje há prosperidade, há felicidade e o tempo não resolveu o problema dela. Pois não. Quer dizer, quanto mais o tempo ia passando, pior a situação dela ia se agravando. Por isso que hoje mesmo, sexta-feira, você que acompanha essa programação, independente da gravidade do teu problema ou do que você esteja a passar, o dia inteiro hoje estaremos fazendo um trabalho de libertação, de ministração, de imposição de mãos. E se você quer a minha ajuda, eu estarei na Baixa da Bangueira, na Estrada Nacional 11, número 243, já às 7h30 da manhã, às 10, às 15 e às 20 horas. Pelo 21 836 8008 você tem mais informações acerca do sítio mais próximo de si. Muito bem. Hoje, sexta-feira, é dia forte, é dia de libertação, como também aqui no coração de Lisboa, no antigo Cine Império. Você já ouviu falar do Império? Pois bem, nós temos uma equipe aí de fé, o Gilson, com o Maione, com o Henrique, com o Carlos.
são pessoas preparadas, além de dezenas de obreiros e obreiras para lhe ajudar no coração de Lisboa. Você pode ver agora imagens do Centro de Ajuda no antigo Cine Império. Bem, eu tenho aqui a Cláudia e que tem aqui mais pedidos de orientação. Posso fazer uma observação? Por favor, fique à vontade. Com relação ao óleo que vai ser distribuído domingo. Muitas mães, muitos pais, como a dona Fátima, né, tinha problema com os filhos. Ao fazer uso do óleo, ungindo as crianças, né, talvez mais, tem idade, o mal não quer saber disso. E levar para casa para ungir a fronha, a fotografia, se é um parente, é um familiar que está distante. Pois sim. Não é? Nesse domingo, a distribuição do óleo. E não terá que pagar absolutamente nada. Você tem mais pedido de orientação? Sim. Nós temos aqui a dona Elisa de Beja. Ela diz que vive triste porque seu filho Sérgio é viciado no álcool. Como posso ajudá-lo? Fazendo uso do azeite consagrado, do óleo consagrado da Santíssima Trindade. Você vai colocar na bebida dele um pouquinho deste óleo consagrado e esse mal, esse espírito do vício vai sair dele. A senhora já orientou, já brigou, já chorou, já pediu e ele continua viciado. Talvez ele diga, mãe, eu não quero mais, eu já não quero mais me embebedar, já não quero mais ser um viciado, mas eu não consigo deixar. Ele vai deixar sim e vai ser neste domingo através deste óleo consagrado. Aí, em Beja, nós temos o Centro de Ajuda, como também em Évora, em Santarém. São mais de 122 locais diferentes que você vai poder receber neste domingo um pouco deste óleo consagrado à Santíssima Trindade. Vamos acompanhar o caso verídico desta pessoa que fez uso do óleo e foi beneficiada, e eu já volto intercedendo por si e pelos seus. Prepara o copo com água. A senhora usou o óleo em prol do quê? Eu e o pai do meu filho, que eu queria engravidar, e nós fomos, eu e o pai do meu filho, ao médico. E o médico constatou que, além de eu ter uma retroversão no útero, que ia dificultar muito a gravidez, o pai do meu filho precisava de, no mínimo, 70% de fertilidade. Ele só tinha 30%. Eu não fiz mais nada. Fiz a unção com óleo durante 7 semanas. E antes de terminar as 7 semanas, eu já estava grávida. Tanto que quando eu fiz a análise, já constatava 3 semanas de gravidez. Geralmente a mulher leva um mês e tal. E eu com 3 semanas já tinha, como disse o médico, sintomas gravídicos. E esse é o meu filho, está aqui de prova. Por isso que vale mesmo a pena a unção com óleo. Não tem como Deus não operar, não tem como um milagre não acontecer, porque ele é a prova viva do milagre de Deus. Dia 29 de junho estaremos a distribuir o óleo consagrado. Receba a cartela e assinale as áreas onde irá utilizar o óleo e entregue-a num centro de ajuda perto de si. Pode adquirir ainda o seu frasco através do site iurde.pt e da linha Amigo 24 horas, especialmente às 9h30, mas também às 15 horas, de norte a sul do país. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu peço por todos aqueles que ligaram para a linha Amigo 24 horas e aqueles que nem sequer poder ligar o fizeram, pessoas que têm dificuldades até de se expressar, pessoas que só sabem chorar, literalmente chorar. Chorar de dor, de solidão, de aflição. Em o nome do Senhor Jesus, eu apresento esta água a Ti, pois disseste, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. E esse telespectador, ouvinte, internauta, tem sede de um corpo saudável, de uma vida sentimental realizada, de uma família unida, de uma vida econômica bem-sucedida, de paz. Então que, através desta água, esta energia negativa que alimenta essa dor, esse vício, essa perturbação, esse desejo de se matar, de deixar tudo e fugir, saia da mente, do coração, do corpo, do lar, da vida desta pessoa. Pois eu invoco o Teu poder, Deus, em o nome do Senhor Jesus, que deu a vida por nós na cruz. Beba, amigo, participemos juntos. Beba um pouco mais desta água e toda energia negativa sai agora do seu corpo, com toda a dor, todo o peso, toda a perturbação da sua mente, pensamentos de suicídio, dúvidas, sai essa angústia, essa tristeza, essa mágoa, sai do seu coração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, enxugue as lágrimas dos que choram, levante o caído, anime o desanimado, acorde esta pessoa
por meio dos casos verídicos que temos exibido aqui, entrevistado ao vivo no programa Não Desista, para que esta pessoa creia na sua felicidade, busque a Ti no centro de ajuda, com sinceridade, com humildade, com perseverança, porque certamente a sua vida também será transformada. E você que crê, diga: eu buscarei. Respire fundo. Sim, você buscará e certamente você encontrará não apenas a solução para os seus problemas, mas, sobretudo, a felicidade que você tanto precisa. E vai ser neste domingo. Você vai receber este frasquinho com um óleo consagrado à Santíssima Trindade, que já apresentamos a Deus por 3 semanas, com este folheto orientativo, informativo, de como fazer uso devido deste azeite, neste domingo, pelas 9h30, como também pelas 15 horas. Coloque de lado o preconceito, o orgulho, a dúvida, porque entre você e Jesus só pode haver uma coisa, e esta coisa é a sua fé. Porque a sua vida depende da sua fé. Eu não me estou a referir à religião, a conhecimentos bíblicos, mas a certeza daquilo que você espera. A fé é certeza daquilo que você espera alcançar. E você tem o direito de ser feliz. A sua felicidade, a sua vitória está aqui, ao pé da cruz, à sua espera. Este azeite não irá até si. Você terá que vir até a cruz, porque Jesus na cruz deu a vida por si e ressuscitou por si. Essa linda canção eu quero dedicar a todos vocês que estarão conosco neste domingo pela primeira vez. A lágrima que cai desbota tinta no papel, é uma carta aberta endereçada ao coração de Deus. Diz que eu sou a palmatória do mundo, que pra mim talvez não tenha jeito, talvez seja melhor desistir. O que está feito, está feito. É que nos palcos da vida, quando se fecham as cortinas, é dura a realidade. A minha dor jamais termina. Já não ouço mais aplausos, os amigos viraram as costas. Então me pego olhando pro céu, procurando uma resposta. Se hoje eu crer que a fé me diz que assim seja. Você tem fé. Enquanto há fé, então há esperança de ser feliz. Você está tendo a sua oportunidade, e a sua oportunidade é já, hoje, sexta-feira e domingo, ao pé da cruz com Jesus. Vamos saber como estará o nosso programa amanhã e eu já volto aqui me despedindo dos meus convidados em estúdio. Os problemas da sua filha, que chegou a ficar em coma no hospital. Em direto do Porto, Susana Cunha viu o casamento dos pais influenciar a sua vida futura. Ao longo do programa veja ainda o trabalho do Força Jovem Europa, sites e blogs para ver e partilhar, o tempo para este fim de semana e a ligação em direto com o amigo 24 horas. Tudo isto e muito mais no seu programa de eleição, a partir da meia-noite, em direto na TV Record, IUR-TV e Rádio Positiva. Obrigado, Cláudio, pela sua participação. Infelizmente, não é possível a gente orientar todas as pessoas que pedem orientação aqui no programa, mas essas pessoas serão orientadas de forma individual. Muito obrigado. Eu agradeço. Até amanhã, então. Bem, vamos saber como estará o tempo hoje em Portugal e nas principais capitais europeias. O verão já chegou, mas o tempo não dá sinais de melhoras. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê para esta sexta-feira uma máxima de 20 graus para o Porto, 21 para Lisboa, Faro irá registar 26 graus de máxima, Funchal 22 e Ponta Delgada 21. Nas principais cidades europeias, Madrid espera uma máxima de 30 graus, Londres 21, Paris 22, Roma 27 e Berlim também 21 graus. Muito bem. Chegamos aos minutos finais da nossa participação. Eu quero agradecer mais uma vez a minha convidada, a senhora Fátima, que está aqui conosco em estúdios. Quero agradecer também ao Bueno, que hoje vai estar
em plantão ali na Baixa da Banheira com toda uma equipe de fé. E exatamente, domingo também distribuindo óleo, às 7h30 da manhã, como também às 9h30, na Estrada Nacional 11, número 243. E para você que gosta de dormir um pouco mais, também às 15 horas lá na Baixa da Banheira. Bem, fiquem todos bem, tenham um excelente dia em família, com saúde. Mas antes de finalizar o nosso programa, você vai ver agora imagens, no caso ali dos pastores. Essas imagens é ao vivo. O Pedro e todo aí o exército, me escuta, Pedro? Vamos clamar em aproximadamente 2 minutos. Eu já volto com todos vocês, companheiros de guerra. Tenham todos um bom dia para você que está vivendo a Fogueira Santa de Israel nesta feita no Templo de Salomão. Olha quantos homens de guerra está contigo. Um verdadeiro exército, um batalhão. Isso só aqui na capital. Imagine em todo Portugal e em toda a Europa. A maior campanha de fé de todos os tempos. Um templo extraordinário. Deus instituiu o altar e os sacrifícios. O altar representa Deus. O sacrifício representa o sacrificante. Por que a maior campanha? Porque será realizada no Templo de Salomão. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E pela primeira vez na história da Universal, o Bispo Macedo e bispos de todo o mundo estarão unidos em uma só fé, em um só Espírito, no maior altar de Deus aqui na Terra. América do Norte, Bispo Paulo. Europa, Bispo Júlio. América do Norte, Bispo Romualdo. África, Bispo Marcelo Pires. América do Sul, Bispo Djalma. Ásia, Bispo Randall Filho. A maior campanha de fé de todos os tempos, no Templo de Salomão, Centro de Ajuda. Acreditamos em Si como ninguém. É uma honra ter em mãos a Arca da Aliança, impressa neste envelope da Fogueira Santa de Israel no Templo de Salomão. Honra por 3 razões extraordinárias. A primeira, porque Deus, Ele não desistiu de si. Deus, Ele não desistiu de você. Você que já tem em mãos a Arca da Aliança, saiba que Deus disse para você e diz para você que ainda não tem, mas que terá a sua oportunidade de fazer o seu voto ainda hoje. Eu não desisti de você. Os médicos, os advogados, os políticos, a família, o mundo desistiu de você, mas eu não desisti de você. Esse é o primeiro motivo, razão extraordinária de me sentir honrado em segurar em mãos este envelope que contém a Arca da Aliança. A segunda razão extraordinária é que Deus espera que você saia da tenda, que você tire a Arca da Aliança da tenda, do comum, e a leve ao templo do Deus vivo, ao templo de Salomão, ao extraordinário. Deus, Ele só é reconhecido e visto como grande, o Criador, o único Deus vivo, quando o extraordinário acontece, porque o normal, o comum, o médico, o advogado, o dinheiro, a família, os amigos, as suas próprias capacidades lhe permite, no caso, alcançar e até superar. Mas o extraordinário, o sobrenatural, só Deus pode e só Deus faz. E só Deus, ouça, Ele quer fazer
na sua vida. Então, essa é a segunda razão extraordinária por termos em mãos esta Arca da Aliança. E a terceira razão extraordinária é que Deus, Ele quer ver que você, nesta campanha de Israel no Templo de Salomão, venha fazer o sacrifício extraordinário, que provará que realmente a sua aliança está selada, a sua aliança com Deus está confirmada, porque a Arca da Aliança já estava no templo, mas o templo só foi cheio da glória de Deus depois que houve o sacrifício, e sacrifícios extraordinários, como nunca antes havia sido apresentado e feito. Então, Deus, Ele quer ver no dia 13 de julho, sacrifícios extraordinários, porque se você e eu fazemos o comum, disse o Senhor Jesus que não devemos esperar recompensa divina, mas devemos esperar reconhecimento e recompensa humana. Agora, quando você e eu fazemos o extraordinário, então você e eu podemos esperar também a resposta e a recompensa divina, o extraordinário. Bispos, pastores, milhares da Igreja Universal do Reino de Deus no mundo e milhões e bilhões de membros estão a viver a fé sacrificial, a fé viva no Deus vivo, que traz à existência o que não existe, por meio do sacrifício voluntário. Deus, escuta o grito, o clamor dos teus servos que estão agora comigo desde o altar da sede internacional do Centro de Ajuda aqui em Portugal, mais precisamente em Lisboa, e de todos que estão agora a te clamar dos seus lares. São membros, e não é 10, nem 5, nem 1000, mas são mais de 50 mil pessoas que te invocam neste exato momento em toda a Europa. Meu Pai, o Senhor nunca brincou com a vida de ninguém. O Senhor nunca brincou com a saúde, com o casamento, com a vida profissional e muito menos com a vida espiritual de ninguém, nem no passado e nem no presente. Então escuta o grito, o clamor do teu povo, dos teus servos que dão a vida pelo teu povo. Nós temos sacrificado a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas famílias, para, meu Deus, ajudar as pessoas em diferentes países, continentes, dando a mesma oportunidade que um dia nos foi dada, de conhecer a verdade e sacrificar voluntariamente para ti em prol da resolução de um problema impossível ou da realização de um sonho que, humanamente falando, é impossível, porque, meu Deus, dinheiro, conhecimentos, clínicas, hospitais, meu Deus, universidades, políticos, religiões, família, experiência, fama, joias, festas, viagens, não podem realizar sonhos senão o teu poder. Então, meu Deus, aceite agora a nossa atitude de fé. Ouça, meu Pai, o grito desse telespectador, deste ouvinte, deste internauta que subiu no teu altar do Centro de Ajuda e assumiu a sua parte da aliança, fez um voto de sacrifício contigo, porque sabe que o Senhor crê nele. Ele entendeu de uma vez por todas que a sua vida tem como e pode e deve sair de uma vida comum, de uma tenda para o templo, para algo extraordinário, algo grande, maravilhoso. Esta pessoa sabe que o Senhor quer ver o seu sacrifício, assim como ele sacrificou outrora para suas fantasias, fraquezas, manias e para os seus objetivos. O Senhor agora quer ver o extraordinário por meio de um sacrifício voluntário no teu altar no dia 13 de julho. Então, meu Deus, agora envia anjos ao encontro desta pessoa que assumiu a sua fé, pegou a Arca da Aliança, porque está disposto a fazer a sua parte e ver o seu casamento transformado, ver a sua vida sentimental realizada. Esta pessoa quer desfrutar de uma família unida,
quer ver, meu Deus, o seu corpo saudável, a sua vida econômica bem-sucedida, quer prosperar, quer ser rico. Esta pessoa que quer ser livre de traumas, vícios, complexos e ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor cidadão. Oh, meu Deus, os teus servos, juntamente comigo, clamamos a Ti e o Senhor escuta o grito de cada um e responde, pois cada um deles representam centenas e milhares de pessoas aqui em Portugal, aqui em Lisboa, aqui neste continente. Em Tuas mãos entregamos ao Teu povo, meu Pai. Por favor, os pastores que estão aí na sede internacional, estenda os seus braços em direção ao povo que agora ouve Você. Sim, Deus, Ele ouve o seu grito, homem de Deus, e aquilo que você profetiza agora se torna uma realidade. Pode profetizar agora na vida deste homem e desta mulher que falou consigo das suas dores, dos seus problemas, dos seus sonhos. E você, como homem de Deus, você como esposa deste homem de Deus, você esposa que está aí no altar, pode profetizar também, pois Deus faz acontecer o sobrenatural. Como profeta do Deus vivo, acontece agora o milagre, antes mesmo do dia 13 de julho. E todos que creem, digam amém. E graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, pastores. Veja, telespectador, você ouvinte, internauta, é uma pena que você que apenas nos escuta não tem como ver essas imagens impactantes, não é verdade? Bem, quando falamos de extraordinário, estamos a dizer que todos os que creem vão poder realizar o seu sonho extraordinário. Nesta campanha de Israel, a maior de todas da história da Igreja Universal do Reino de Deus, estabelecida em mais de 176 países e que nesses 37 anos já ajudou a mais de 370 milhões de pessoas diretamente. Todos os dias as portas do Centro de Ajuda são abertas e todos os dias temos 3, 4, há lugares onde nós realizamos 6 reuniões diárias. Bem, o primeiro grupo das pessoas que podem ter o seu sonho realizado, uma vida extraordinária, são aqueles que estão destruídos neste exato momento pelos problemas como vícios, miséria, separação, depressão, injustiças, traições, maldições, e estão nos assistindo, ou que chegaram ao Centro de Ajuda algumas semanas, dias, não importa o tempo. Isso é irrelevante, porque o extraordinário pode acontecer na sua vida se você crer e sacrificar. Então não importa se você ainda não está a participar das reuniões inteligentes do Centro de Ajuda, porque você começará a participar hoje, sexta-feira, e você terá a oportunidade de fazer o seu voto de sacrifício. E se você já está a participar há dias, há semanas, há meses, esta é a sua oportunidade. O segundo grupo são aqueles que já estão no Centro de Ajuda, mas têm uma vida comum. Foram beneficiados, foram até libertos, curados, têm um emprego, uma empresa pequena, mas ainda não realizaram o seu maior sonho. Isso porque, claro, não exteriorizaram uma fé sacrificial, uma fé extraordinária para o Deus vivo, como vemos nos casos verídicos extraordinários, que fizeram sacrifícios extraordinários, materializaram a sua fé sacrificial. E essas pessoas também têm a sua oportunidade. Aqueles que abriram mão de tudo voluntariamente, participando da campanha de Israel para ficar em total dependência de Deus, ou aqueles que entraram na campanha sem nada e conseguiram do nada gerar o seu sacrifício e colocaram tudo no altar com coragem e disposição, certeza da realização dos seus sonhos. Depois do que Salomão fez para Deus, deixou então de ser um exemplo, deixou de ser um rei comum e passou a ser um exemplo para todos nós de coisas extraordinárias. Se você quer o extraordinário, essa é a sua oportunidade. Faça o seu voto de sacrifício ainda hoje no Centro de Ajuda mais próximo de si, porque você será o próximo a estar aqui, a nos contar o extraordinário de Deus na sua vida. Quero agradecer aos pastores, suas respectivas esposas, a você, membro, que nos acompanha aqui de Portugal, de qualquer lugar da Europa, por clamar junto comigo em favor do extraordinário.
É a sua oportunidade. Abrace com todas as suas forças. Tenham um bom dia, fiquem bem. Até amanhã. 37 anos de sacrifício. Sonhos realizados ano após ano. Mas agora, o extraordinário vai acontecer. Um sacrifício extraordinário, algo sumamente maior, superior do que tudo antes feito para ti, ou que nunca antes, meu Deus, foi feito. Senhor Espírito Santo, eu te agradeço antecipadamente pelos milagres, coisas extraordinárias que estão a acontecer agora mesmo, através desta fogueira santa de Israel, no Templo de Salomão. Nós suntem aici pe altarul tău, aici în catedrală credinței, și noi sfințim fiecare plic, fiecare chivot, acest chivot care va ajunge în mâinile celor mâhniți. En face de l'arche symbolique de l'Alliance qui représente ta présence, nous venons auprès de toi, mon Dieu, te consacrer ces arches. Компания Израиля моего в храме Соломона это никогда такого не было, и то, что не произошло, мой Бог. En wanneer ik in de tempel zal komen met de gebedsvragen van uw volk, laat uw volk het antwoord bereiken, omdat u zei. E pela primeira vez na história da Universal, Bispo Júlio Freitas, junto com o Bispo Macedo e bispos de todo o mundo, estarão unidos em uma só fé, em um só Espírito, no maior altar de Deus aqui na Terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 15. A maior campanha de fé de todos os tempos, no Templo de Salomão. Centro de ajuda. Acreditamos em Si como ninguém.